to see this. O programa Destaque de hoje está recebendo aqui nos estúdios o Dr. Manuelito Eduardo Campos, da Faculdade Integrada da Grande Fortaleza, com muito prazer, o artista plástico e escultor, que também é diretor de artes visuais da Secult, o meu amigo Carlos Macedo. O Carlos Macedo, ele nasceu em Juazeiro do Norte, no Ceará, e desde 9 anos que ele é artista. Ele sempre trabalhou com joias e o seu trabalho, o seu contato com a escultura se dá ao mesmo tempo. Ele é um homem de várias linguagens e de múltiplas linguagens. E ninguém melhor do que ele para falar dessa sua vida, desse seu começo lá em Juazeiro do Norte. Carlos Macedo, eu queria saber como foi a sua entrada nesse mundo e da artes plásticas e da escultura. Bom, em Juazeiro do Norte, lá onde eu nasci, é um lugar onde as pessoas respiram a arte ainda hoje. E naquela época, mais ainda, você encontrava com muita facilidade, né? Eu costumo dizer que eu brincava com obras de arte. Por quê? Porque naquelas feiras populares, as feiras que aconteciam todos os sábados em Juazeiro, nós comprávamos aqueles cavalinhos, os pais da gente compravam aqueles cavalinhos que nada mais eram peças feitas, produzidas por Vitalino, mestre Vitalino, grande mestre Vitalino, produzido por Cícera do Barro Cru, não é? Que era outra ceramista lá de Juazeiro. Ceramista não, ela trabalhava com barro mesmo e deixava o bicho cru. A cerâmica é depois do barro cozido, depois do barro queimado. Então, numa das minhas andanças lá por Juazeiro, eu tinha 2 amigos, a gente andava muito pela cidade, não tinha muito o que fazer naquela época, e a gente, em geral, fazia aquelas caminhadas mais longas com o objetivo de se esconder dos pais, porque a gente preferia estar ali fumando, escondido. Você tinha 9 anos, mais ou menos? 9 anos de idade comecei a fumar. Com 9 anos de idade também comecei a beber, porque não tinha coisa nenhuma para fazer. Também parei muito cedo, parei com 16, 17 anos, até hoje nunca mais fumei nem bebi. E aí, numa dessas andanças da gente, a gente procurava lugares como, eu lembro muito bem, que eram aquelas serrarias, né? Aquelas serrarias a gente se escondia e ficava por ali fumando, que eram ambientes assim muito grandes, a gente podia estar nesses ambientes sem sermos percebidos. Ia para aqueles engenhos também, a gente escondia lá por trás daquelas montanhas de bagaço de cana, ficava fumando. E uma das vezes eu estava descendo ali, acho que pela rua São Paulo, e um deles disse, vamos entrar aqui. E eu entrei, e era um galpão imenso, né? Imenso, uma coisa imensa, com um cheiro forte de terra, de barro, um ambiente úmido. E vi logo uma montanha de argila, né? E nós fomos circulando a montanha, do outro lado estava um camarada com o que muito tempo depois eu vim saber que era uma esteca, que é um instrumento que a gente usa em escultura, e ele fazia uns cortes assim, né? Eu comecei a me interessar por aquilo de repente e comecei a apanhar as aparas de argila, não é? E perguntei o que é que ele estava fazendo ali, e o rapaz disse, não, ele está fazendo a estátua do Padre Cícero. Portanto, eu comecei, fiz lá, modelei as minhas primeiras peças com o barro com que foi feita a estátua do Padre Cícero. E era o Armando, né? Acho que era o Armando Lacerda, estava lá fazendo esses cortes. Cheguei em casa, fiz uma cabeça muito interessante e tal. E a minha mãe, muito entusiasmada, resolveu me matar de vergonha, só que ela não sabia que estava fazendo isso. E aí ela me fez pôr a cabecinha numa das mãos, me tomou pela outra mão e me saiu mostrando a todo mundo que ela encontrava que o filho dela tinha feito uma verdadeira maravilha. Quer dizer, isso é muito poético, muito interessante, mas para mim, como criança, eu gelei, suei frio,
aquilo foi muito duro para mim. Mas, de qualquer maneira, você em seguida tomou gosto pelo trabalho? Olha, eu continuei fazendo outras tantas coisas. E depois percebi, já adulto, que não me dava bem com o especialismo, com a especialidade. A especialidade para mim é uma tortura. Se você quiser me torturar, você me torne especialista nisso ou naquilo. Quer dizer, eu preciso conhecer, eu sinto essa necessidade de conhecer, sinto necessidade de fazer. E com a minha atividade artística não é diferente. E quando foi que você foi fazer um curso de educação à distância através do Instituto Universal Brasileiro? Foi. Aí eu tinha cerca de 17 anos e era louco por desenho e eu tinha que optar, né? Tinha lá uma relação enorme de cursos e aí eu escolhi dois. Um deles era desenho artístico e o outro era desenho arquitetônico. Era artístico e publicitário, né? Era artístico e publicitário. E o outro era desenho arquitetônico. E aí eu parei, pensei, digo, ora, eu tenho um modelo a toda hora, né? O ideal é que eu vá fazer algo que dificilmente vai ter quem me ensine aqui, porque não havia quem pudesse dedicar seu tempo para ensinar um jovenzinho a fazer desenho arquitetônico. E aí eu optei por desenho arquitetônico, fiz desenho arquitetônico no Instituto Universal Brasileiro. E isso era outro entusiasmo que eu tinha, porque estava ali fazendo aqueles projetos e tal. Mas com 9 anos também me dediquei à ourivesaria, né? Nos fundos da casa da minha tia, da minha tia Maroli, lá em Juazeiro, na rua São José, havia uma oficina, que era a oficina do genro dela, e ele me contratou. Eu comecei a trabalhar nessa oficina, a gente chama de oficina, né, de fato é ourivesaria. Comecei aprendendo a varrer uma ourivesaria. Que a ourivesaria você tem lá o jeito de varrer, você não varre como quem varre uma casa, não. Você varre a ourivesaria sempre de fora para dentro, com muito cuidado. Você não pode varrer com a vassoura de cerda dura nem nada, porque tudo que tem no chão acaba contendo ouro, né? Pelo menos na oficina primitiva, na ourivesaria primitiva. Por quê? Porque ali as limas, as lixas, né? Os motores que a gente usava, aliás, a gente usava em geral o polimento, né? Aprendi a fazer o cordão, que a gente chamava o cordão de polimento, que era como um punho de rede, né? Você fazia um punho de rede muito pequeno, muito delicado, uma obra de arte, né? Você colocava num prego assim na ponta da banca, que é o caixão onde trabalha o ourives, e a gente começava a polir peça por peça ali, e vinha aprender depois, né? Então aprendi primeiro a varrer, depois fui para a fundição, aprendi a fundir com fole também muito primitivo, né? Muito interessante o método, né? A técnica, né? A tecnologia ainda muito primitiva, muito rudimentar. Mas isso ajudou para o seu trabalho futuro? Ainda hoje, para a vida. Mais do que para o trabalho dentro do ateliê, para a vida inteira, né? Eu acho que não tem nada assim dentro da minha casa que eu não saiba consertar, que eu não saiba fazer por conta daquilo. Quer dizer, desenvolvi uma habilidade manual muito grande a partir da ourivesaria. Porque depois fui limar, depois de fundir, aprender a fundir o ouro, jogar na rilheira, vazar na rilheira, como a gente chamava. Depois fui para o laminador, né? Depois do laminador fui para o polimento, E aí eu aprendi muito a trabalhar minúcias com ela. E qual é a simbologia que você tem no chapéu e com a sua arte? Que eu sempre vejo que tem alguma coisa da sua vida com o chapéu e com as suas esculturas. Por que sempre a presença do chapéu? Veja, existem algumas coisas das quais nunca abri mão. Uma delas é o meu sotaque. Ainda hoje falo muito marcadamente o meu di e o meu ti, porque não aprendi a usar. Para mim, requer um certo esforço
falar de, ti, já requer E nem é preciso. já requer, pois é. Então, como estou aqui há mais de 40 anos e continuo com o di, o ti, lá do meu querido, amado Cariri, do meu Juazeiro do Norte. Aí você veio para Fortaleza. A outra coisa que não abri mão foi o chapéu. Usei muito chapéu de palha, usei chapéu de tecido, né? Houve um período ali na adolescência que você está paquerando, está namorando, é um pouquinho mais vaidoso, aí usa um boné ou não usa nada e tal. Mas o chapéu sempre foi um fascínio, sempre foi uma parte da indumentária que me Eu observo no seu Facebook que as suas obras sempre têm alguma coisa da sua vida ou do seu dia a dia e sempre o chapéu está presente. O chapéu, como um dos elementos que melhor identificam a minha imagem, né? Acho que tem um rosto tão comum que não teria nada que você pudesse tirar daqui, como um acento, como algo mais acentuado. E o chapéu é assim. Então eu transfiro para os objetos que me pertencem, os objetos que me servem no dia a dia, né? Talvez até como forma de me relacionar melhor com eles, uma certa gratidão. E acho que eles têm a minha cara mesmo, e por que não eles usarem também o chapéu? Isso é uma espécie de contaminação que faço com a minha personalidade, com a minha imagem. Acabo contaminando os meus objetos, aqueles objetos que me servem de maneira mais direta. A chaleira com que faço, às vezes, o meu cafezinho da manhã, lá às 4h50 da manhã, quando começa o meu dia, em geral faço meu café, e aquela chaleira que está lá, que você viu, ela está comigo há muitos anos, e eu uso aquela chaleira. Aqueles outros utensílios eu vou usando no dia a dia também. E de repente o artista plástico que tinha essa vivência toda, que nasceu na oficina propriamente dita, e chega na cidade grande, as coisas começam a se modernizar e aparece um tal de computador. Como é a sua convivência com o computador? Um computador que é capaz, por exemplo, de fazer um desenho, de projetar um desenho que a gente toma um susto quando vê aquele desenho feito pela máquina. Né? Eu nunca fui muito resistente às novas tecnologias, exceto no que diz respeito à ourivesaria. A ourivesaria tradicional, a ourivesaria rudimentar, ela é muito rica, né? Ela é muito poética, exige muita habilidade também, quer dizer, exige uma doação muito grande do artífice ao metal, ao objeto que ele está produzindo. É uma concentração tão grande que é como se naquele ambiente tivesse uma aura diferente. E com o advento das máquinas e tudo mais, eu até me refiro a isso num dos meus livros, o Vila das Flores, né, no capítulo que chama A Maquinaria, sobre a chegada das novas tecnologias que anulam, de certa forma, essa poesia toda que havia. Mas, no geral, eu não faço nenhuma restrição às novas tecnologias, e quando foi necessário trabalhar com computador, que em geral eu trabalho o preto, o branco. Para mim, o preto, o branco e a geometria são os 3 elementos constituintes do mundo. O mais deriva tudo o mais deriva desses elementos. Né? Aí, de repente, você vai para a Secult como diretor de artes visuais e surge um projeto grandioso chamado Pinacoteca do Ceará. Como é que é isso? E quando é que essa pinacoteca vai se tornar realidade e se isso também tem uma importância fundamental e para a gente mostrar que agora, durante o período da Copa, das Confederações e também da Copa do Mundo, e que a nossa cidade também é uma cidade da arte e da cultura. A Pinacoteca do Estado do Ceará, que é um projeto inovador do governo Cid Gomes, é, como você mesmo está se referindo, um equipamento fundamental, um equipamento extraordinário. Ele é fundamental para a relação dos artistas também com a sociedade. Ademais, a Pinacoteca sempre foi um equipamento desejado pela sociedade, tanto que
em gerações de artistas anteriores à minha, como por exemplo no tempo da Dona Heloísa de Joaçaba, do Estrigas e de outros tantos artistas maravilhosos que a nossa terra deu e continua dando, Em né? profusão. Até porque eles estão aí vivinhos da Silva e maravilhosos, né? Eles já falavam na Pinacoteca do Estado do Ceará e naquele momento eles começaram a constituir um acervo. Então o acervo da Pinacoteca do Estado do Ceará já existe há bastante tempo e não existe a Pinacoteca. Coisa curiosa isso, né? Quer dizer, você tem o acervo da Pinacoteca do Estado do Ceará e o governador Cid Gomes, muito sensível a isso, teve a ideia de criar a Pinacoteca do Estado do Ceará e incumbiu, e evidentemente o secretário da Cultura, o professor Pinheiro, nos incumbiu de tratar desse assunto, de procurar colaborar com ele, o secretário, no desenvolvimento do projeto da Pinacoteca. É um projeto, de fato, extraordinário. Eu acho que é um projeto, é um equipamento que vai marcar a história das artes visuais do Ceará, pela sua dimensão, pela importância e por ser um equipamento desejado há tanto tempo pelos artistas e pela sociedade. Como eu estou falando aqui, já nas gerações anteriores se falava na Pinacoteca do Ceará, a Pinacoteca do Estado do Ceará, sem que a Pinacoteca existisse fisicamente. E agora ela vai passar a existir fisicamente. E são 25 mil metros quadrados? Olha, 25 mil metros quadrados não é a área inteira da Pinacoteca, né? A Pinacoteca vai dispor inicialmente dos 7 galpões da antiga... E vamos tentar localizar César. visualmente Pronto, aqueles galpões que ficam em frente à Praça da a Estação, estação. aqueles 7 galpões, cada galpão daquele, só para se ter uma ideia da dimensão física da coisa, cada galpão daquele tem cerca de 900 metros quadrados de piso. De piso. Então, são 6.300 metros quadrados de piso. Considerando que 3 galpões, pelo menos, terão mezanino, 3 dos 7 galpões, 2 ou 3 terão mezanino, aí você vai ter 2 galpões mais com essa área de piso duplicada. Porque é um grande projeto, é um projeto extraordinário. E vai ter auditório, vai ter... O que é que vai... Todas as artes vão se juntar? Veja, a Pinacoteca está sendo pensada pelo governo do Estado como um equipamento que tem alguns eixos prioritários. Dentre eles, eu poderia citar pelo menos 2. Um deles é a internacionalidade, quer dizer, é para fazer a interface, inserir o Ceará definitivamente no cenário internacional das artes visuais. Ele é um equipamento marcante, porque é um equipamento que tem essa vocação, a vocação de inserção do Ceará, em definitivo, no cenário internacional das artes visuais. E o outro eixo que eu acho o eixo fundamental é o eixo da multidisciplinaridade, né? Como eu disse lá no início, uma das coisas que mais me deixariam sem graça ou sem jeito, né? Sou um homem muito feliz, mas se você tentasse me tornar um especialista em alguma coisa, eu acho que você me limitaria muito. E isso me traria, talvez, certos problemas, certas dificuldades. Então, eu acho que o artista... quando se fala na multidisciplinaridade, se fala no aprendizado de outras tantas técnicas, claro, de outras tantas coisas que possam colaborar com tudo aquilo que você faz, né? Nós temos aqui grandes artistas, artistas maravilhosos, né? Que estão no cenário internacional das artes visuais. Posso citar alguns, se for obrigado a isso. Não, eu digo claro, citar alguns se for obrigado a isso, porque ficam os outros. Porque ficam os outros, né? Você não lembrou de mim? Não, eu lembro de todos eles, mas é uma lista muito extensa, né? Uma lista muito grande, né? Dos artistas que estão aí trabalhando, que estão produzindo.
Você não pode deixar de citar um homem como Sérgio Esmeraldo, Claro. né? Aí com seus 83 anos, 84 anos, produzindo ricamente. Você tem o Estrigas, com 93 anos, É verdade. né? Quase todo dia aquele camarada produz, é uma coisa extraordinária. Você tem o Descartes Gadelha, que é um pintor extraordinário, né? Está aí pintando. Quer dizer, nós temos artistas extraordinários. Eu citei esses, mas olha, vamos citar o Eduardo Frota como um artista contemporâneo maravilhoso. Nós temos alguns artistas cearenses que estão vivendo no sudeste do país, como Efraim de Almeida, não é? E são muitos outros. Aqui nós temos a Milena Travassos, nós temos o Yuri Firmeza, Isso. né? O Luiz Hermano, que também está trabalhando O Eduardo fora. Eloy. O Eduardo Eloy, nosso querido amigo Eduardo Eloy. Há muitos bons artistas no Ceará. O Hélio Rola, né? Muitos bons artistas no Ceará. E é até interessante você ter provocado essa pergunta e ter me permitido fazer a citação de alguns nomes, são poucos esses nomes, em relação ao universo de grandes artistas que nós temos, que constituindo esse acervo, né, o governo Cid Gomes é também o governo que mais adquiriu obras de arte. Quer dizer, durante os últimos 4 anos foram mais de 326 obras de arte adquiridas, de artistas vivos, de artistas que estão produzindo, né? São 326 obras de arte adquiridas pelo governo Cid Gomes nesses últimos 4 anos. Foram restauradas, só para se mostrar a importância, né? Que o governador, que sua equipe dá às artes visuais, foram higienizadas e restauradas 200 e poucas obras de arte. Dentre elas, obras de Zenon Barreto, né? Obras maravilhosas, que sofreram com as intempéries, né? E careciam de uma recuperação. Nós acompanhamos todo esse processo. Obras de Sérgio Esmeraldo, que foram recuperadas também. Obras de Vicente Leite. Né? E esses espaços, esses galpões, como é que eles serão reestilizados ou vai ser usado no mesmo formato? Sim. Aqueles galpões, eles são tombados pelo patrimônio histórico do Ceará. O que quer dizer que nós vamos retornar às suas fachadas, às fachadas originais, a fachada da rua, a fachada dos fundos, né, a anterior e a posterior. Todas as duas fachadas serão recompostas, serão refeitas conforme o projeto original. E internamente serão retiradas aqueles elementos que não faziam parte do projeto original, né? Os trilhos permanecerão. Claro que né? lindos, Os trilhos né? dentro dos galpões poderão ser vistos, poderão ser observados pelos visitantes, né? As paredes sofrerão um tratamento bastante curioso, bastante interessante. Nós temos 5 arquitetos, né? que estão à frente desse projeto. Iniciamos esse projeto com o Neto e a Isabelle Studart, da Secretaria da Cultura, que fizeram o projeto fundamental, básico, né? Depois nós levamos ao segundo momento, em que 3 outros arquitetos, liderados pela doutora Nélia, lá do DAE, estão desenvolvendo o restante do projeto, que são o Robledo Valente, a Bia e o João. Então, são 5 arquitetos competentíssimos, envolvidos em todo o processo. Hoje mesmo estive no DAE fazendo um acompanhamento e fiquei entusiasmado com o resultado do andamento do projeto. E quando é que nós vamos ver as luzes se acenderem? Bom, eu creio que as obras não sejam tão demoradas assim.
estamos demorando um pouquinho mais burocraticamente para resolver, por conta da burocracia, para fazermos a regularização da documentação do terreno, da transferência do terreno para o Estado. O terreno era da Refesa? Não, o terreno é um terreno que pertence à União Federal, é um terreno que constitui patrimônio da União Federal. Esse terreno, essa parte tombada e o seu entorno, por lei, será transferido ao IPHAN e o IPHAN fará. Mas hoje já é utilizado, já é ocupado pela Secretaria da Infraestrutura. Essa infra já ocupa os galpões, né, onde o sonho será realizado da Pinacoteca do Estado do Ceará. Você acha que durante a Copa do Mundo nós vamos estar com a Pinacoteca pronta? Antes da Copa do Mundo eu penso que já vamos inaugurar. Por quê? Porque nós vamos fazer a adequação, nós não vamos construir um edifício. Claro. Nós vamos trazer o edifício às suas fachadas originais, vamos fazer as adaptações, evidentemente, vamos melhorar as instalações e outras tantas coisas e instalar os equipamentos. Porque, vai veja, ter parte climatizada? Toda climatizada. Você não trabalha com obras de arte sem esse item, né? Sem o item da climatização. Só para você ter uma ideia, o acervo da Pinacoteca do Estado do Ceará não é um acervo pequeno, não. Hoje já conta com mais de 2.060 obras de arte. Mais de 2.060. Constitui o acervo da Pinacoteca do Estado do Ceará, a parte do Antônio Bandeira, aquilo que corresponde à produção do Antônio Bandeira, é a mais importante coleção de Antônio Bandeira do país. E Antônio Bandeira é um dos maiores artistas desse país. Não é? Um artista reconhecido nacional e internacionalmente. Né? E temos contado com todo o apoio, toda a colaboração. E se você me permite citar aqui, a colaboração direta, o envolvimento pessoal do governador Cid Gomes, do secretário professor Pinheiro e de uma pessoa maravilhosa que também gosta de arte, compreende, entende do assunto, que é o secretário Arialdo Pinho. Jamais me reportei a qualquer um desses três gestores para receber um não. Todos eles são envolvidos e gostam e colaboram, né? Sempre que me encontram em apuros, eles já correm e resolvem tudo. Perfeito. Amigo Carlos Macedo, o canal Universitário de Fortaleza coloca à sua disposição para toda vez que você quiser falar sobre a Pinacoteca, toda vez que necessitar de nossa colaboração, nós estaremos aqui aberto. E infelizmente nosso tempo está chegando ao fim e você tem 1 minuto para suas considerações finais aqui no programa Destaque da FGF TV, o seu canal Universitário de Fortaleza. Bom, quero agradecer a você, Jonas, o convite. Quero agradecer aos seus telespectadores pela paciência de nos ter ouvido. E quero dizer para a sociedade que esse projeto, o projeto da Pinacoteca do Estado do Ceará, é um projeto inovador do governo Cid Ferreira Gomes, que vai fazer história, vai marcar, vai ser um divisor de águas realmente. E que vai inserir, vou repetir, o Ceará definitivamente no cenário internacional das artes visuais. Ok, eu conversei aqui com o Carlos Macedo, que ele é o diretor de artes visuais da Secult, e esse programa volta na próxima semana com outra personalidade em destaque aqui na FGF TV, o seu canal Universitário de Fortaleza. Muitíssimo obrigado pela sua audiência.